primeira definição, o que seria uma hepatite crônica. A hepatite crônica é quando um processo de agressão ao fígado persiste por mais de 6 meses. Um exemplo em que não há uma persistência é no caso da hepatite A, em que a hepatite A não cronifica, enquanto que os vírus da hepatite B, C, D e o vírus da hepatite A em algumas situações pode cronificar. E a cirrose hepática seria o quê? A cirrose seria um estágio avançado da agressão continuada ao nível do fígado e como resultado ocorreria o desenvolvimento de fibrose, formação de nódulos de regeneração, com consequente distorção da arquitetura lobular e vascular do fígado, apresentando com sinais e sintomas decorrentes da hipertensão porta e da insuficiência hepática, uma vez que os hepatócitos, em boa parte dos hepatócitos, eles foram substituídos por tecido fibroso, podendo apresentar várias complicações a depender se a gente está diante de um paciente cirrótico, que ainda está compensado, ou se eu estou diante de um paciente com cirrose descompensada. Isso é uma representação esquemática mostrando o parênquima hepático, em que eu tenho basicamente as principais células estão aí representadas, os hepatócitos, a célula estelar ou células de Ito, os sinusoides hepáticos, as células de Kupfer, e os sinusoides hepáticos eles têm umas fenestrações, e isso contribui para que ele tenha uma baixa resistência no fígado normal. Quando eu tenho um processo de agressão, que nós vamos ver várias etiologias que podem causar isso, eu vou ter uma informação para as células, eu passo a ter uma agressão ao nível dos hepatócitos e uma informação que haja uma mudança na conformação da célula estelar ou célula de Ito e ela passa a fazer uma produção exagerada de matriz cicatricial, que nós vamos ver mais adiante, né? Além do que você vai ter também uma ativação da célula de Kupfer. Em decorrência dessa fibrose que se forma, nós vamos ter o que a gente chama de capilarização dos sinusoides, ou seja, antes eu tinha um sinusoide com as fenestrações e agora essas fenestrações foram reduzidas bastante por causa do quadro fibrótico. Isso é o que ocorre, então a célula principal responsável seria exatamente a célula estelar, ou a célula de Ito, que ela vai sofrer um processo de ativação e em decorrência disso muda o fenótipo dela e ela passa a ter novas conformações, novos receptores, e em decorrência dessa nova conformação, novos receptores, nós vamos ter uma série de fenômenos, começando por uma proliferação das próprias células de Ito, um aumento da contratilidade, uma fibrogênese, que aí é o ponto mais importante, que é exatamente a formação de fibrose, uma alteração na degradação dessa fibrose também que ocorre, há uma quimotaxia e uma sinalização para que mais células de inflamação venham para o fígado e causem mais agressão. Então esse é um processo que tem sido feito muita pesquisa em torno de ver se consegue reverter esse processo de ativação da célula de Ito e que uma vez que a gente consiga realmente reverter esse processo, quando há uma resolução, né, a morte da célula de Ito e toda essa cadeia ela pararia e não ocorreria a fibrose. Então essa é uma esperança futura para ver se nós vamos ter maneiras de dar uma contraordem após essa célula de Ito estar formando a sua fibrose, para ver se a gente consegue reverter a fibrose na cirrose hepática. Aí é só mostrando, né, uma vez que a célula de Ito
foi injuriada, recebe a informação, muda a sua conformação, vários receptores, e aí eu tenho uma cascata de vários fenômenos que vai culminar com a fibrose, que vai culminar com o aumento da pressão, uma capilarização dos sinusoides hepáticos. E aqui está muito bem representado, né? O espaço de Disse, as células endoteliais e esses pequenos furos, como se fosse uma peneira. E isso contribui, né, para que o sangue plasmático e os nutrientes alcancem o espaço de Disse e os hepatócitos. Quando eu tenho um processo de ativação da célula de Ito e uma mudança no seu perfil, eu vou ter uma fibrose e vou formar esse endotélio sinusoidal de baixa pressão, como se fosse capilarizado, e aumenta muito a pressão. É uma das manifestações da cirrose, que é a hipertensão pórtica. Aqui mostrando uma estrutura normal do ácido, né? Uma estrutura com a sua distribuição, a tríade portal, que eu vou ter uma artéria, a veia e um ducto biliar e a veia centrolobular. Então você imagina que essa organização do parênquima hepático é fundamental para que ele exerça as suas funções que são tão necessárias para o nosso dia a dia. E quando eu tenho um processo de cirrose, o que é que eu vou ter? Eu vou ter verdadeiros núcleos de hepatócitos que ficam ilhados, né? Formação de nódulos, e aqui representado a cicatriz a fibrose é representada aqui em azul. Então eu tenho uma mudança tanto na estrutura, morte de hepatócito e substituição por fibrose, ou seja, alteração na função, como eu vou ter alterações também ao nível dos vasos. Esse é o aspecto que pode ficar o fígado cirrótico, seja a formação micronodular ou macronodular, e esse processo de necrose, regeneração pode também se atestar um carcinoma hepatocelular. Tanto é que todo paciente cirrótico ele tem um risco, deve-se fazer a cada 6 meses um ultrassom em alfa-fetoproteína para fazer um screening de carcinoma hepatocelular. Uma vez que detecta alguma alteração no ultrassom, alguma alteração nodular no ultrassom, deve-se fazer um método de imagem com contraste, uma tomografia ou uma ressonância. Porque os pacientes cirróticos, eles têm de 2 a 4% ao ano o risco de desenvolver carcinoma hepatocelular. Toda vida que a gente está diante de um paciente com doença hepática crônica, seja uma hepatite crônica, seja uma cirrose, é fundamental nós termos uma noção da etiologia, o que é que está causando essa agressão no fígado, né? É claro que nós estamos diante de dois pacientes bem diferentes, um senhor de idade, um senhor e uma jovem. Os dois têm aumento de volume abdominal, os dois têm circulação colateral, a massa muscular praticamente uma sarcopenia muito grande nessa jovem. O senhor ainda tem uma massa muscular ainda mantida, mas essa jovem com a sarcopenia muito importante. Então nós vamos ver o que é que pode causar uma lesão crônica no fígado e, a depender se é diagnosticado e tratado, evita de evoluir para uma cirrose, se não, uma parte desses pacientes com hepatite crônica vão evoluir para a cirrose. Sem dúvida nenhuma, o álcool é o principal agente etiológico em todo o mundo, né? Mas pelo menos 17 outras causas são relatadas, né? As mais frequentes, disparada, é hepatite alcoólica ou cirrose pelo álcool, mas as hepatites B, hepatite C e a associação de B mais D, o NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica, hoje em dia a segunda maior causa de hepatopatia crônica nos Estados Unidos. No Brasil ela é a terceira.
as hepatites virais ainda estão em segundo lugar. As hepatites autoimunes, a doença de Wilson, que é uma doença que há um depósito, uma alteração na excreção do cobre, e há um depósito do cobre ao nível do sistema nervoso central, ao nível do fígado. A hemocromatose, que também é uma doença metabólica, que é um excesso de ferro, que esse excesso de ferro vai se depositando no fígado, no coração, pode se depositar no coração, na pele, no pâncreas, induzindo diabetes, pode comprometer também os testículos, dando hipogonadismo, então e pode comprometer as articulações também por depósito de ferro. Então é uma doença que deve ser pensada em pessoas de mais idade. A doença de Wilson é em pessoas mais jovens que têm ou não histórico familiar de comprometimento hepático e ou neurológico. A colangite esclerosante primária, a colangite biliar primária, medicamentos que mais frequentemente eles causam lesões agudas, mas eventualmente os medicamentos podem evoluir para hepatite crônica e, se não diagnosticado e retirado o medicamento, evoluir até cirrose. Deficiência de alfa-1 antripsina, as vasculares, que é a síndrome de Budd-Chiari e a doença veno-oclusiva, as doenças que cursam com muita colestase, tipo a síndrome de Caroli, a doença ductopênica do adulto, e essas tirosinemia e galactosemia são mais frequentes em crianças. Tem ainda a fibrose portal idiopática e ainda tem as que você investiga tudo isso e não consegue definir, a gente chama de idiopática. Mas voltando a afirmar que a principal causa ainda é o álcool. Essa é uma sequência que a gente espera que não aconteça, mas é inexorável, em torno de 20% das pessoas que bebem e bebem moderado a consumo pesado, eles vão desenvolver cirrose. Só para ter uma ideia, o consumo de álcool per capita no mundo é em média 6,2 litro pessoa ao ano. E tem, logicamente, os países árabes, até pela sua religião, é o que tem o menor consumo de álcool, enquanto que na Europa, na Ásia, o consumo é alto, na América do Norte também o consumo, principalmente nos países mais frios, tende a ter um consumo maior. O Brasil fica em torno de 10 intermediário, fica em torno de 10 litros por pessoa ao ano. E a Organização Mundial da Saúde estabelece como sendo uma unidade de álcool 12 gramas de etanol. E como é que é representado, como é que eu faço uma correlação entre cerveja, vinho e destilado? É mais ou menos o que está aí. 330 ml de cerveja é uma unidade de álcool, 100 ml de vinho é uma unidade de álcool e 30 ml de destilado é uma unidade de álcool. A pergunta que se faz, que todo mundo faz, existiria um consumo seguro? Essa é uma pergunta difícil, uma pergunta que tem, mas o paciente pode chegar e perguntar isso para vocês. E assim, se o paciente não tem nenhuma doença hepática, lógico que se ele não vai orientar, claro que se ele for beber, ele não pode dirigir, né? Mas é dito que no homem o consumo de 14 unidades de álcool por semana, desde que ele não tome mais do que 6 unidades em menos de 2 horas, e na mulher 7 unidades de álcool por semana, desde que não consuma mais do que 4 unidades em menos de 2 horas, teoricamente seria um consumo seguro, tá certo? Lembrar que isso aí não é cumulativo, tipo assim, eu até os 20 anos de idade eu não bebi, então eu vou pegar a minha dose que eu tinha anteriormente e agora daqui para frente eu vou usar. Ou então até 30 anos eu só bebia só bebia no final de semana e tal. Então não é cumulativo. O que é o bebedor moderado e o que é o bebedor pesado? Antes da gente responder essa pergunta, que é muito discutido o que é moderado e o que é pesado, na abordagem de um paciente em que você acha que um dos fatores é o álcool, você tem que ter muita habilidade, né? Uma das formas seria começar a perguntar de que tipo, se ele gosta de que tipo de bebida, se gosta mais de cerveja, se gosta mais de vinho, de vodka,
de uísque ou de cachaça, e depois é que você vai tentar caracterizar qual é a quantidade de álcool, né? E tem quatro perguntas, vocês vão ver que na literatura tem várias outras perguntas, né? Vários outros sistemas mas quatro perguntas que são fundamentais em quem está no dia a dia, no acompanhamento desses pacientes, que vocês devem fazer, né? Primeiro, você já sentiu que deveria diminuir a bebida? Segundo, você fica irritado quando critica o seu hábito de beber? Alguém diz, tá bebendo muito. Alguém já perguntou isso? Você já sentiu culpado por beber? Ou por uma discussão que aconteceu, ou porque você não foi para o trabalho, ou não foi para a escola, e aí acabou ficando culpa? Ou você já ingeriu bebida alcoólica pela manhã? Esse talvez seja uma das perguntas mais complexa, né? Que é o acordar, né? Não é incomum o paciente que bebe moderado ou pesado, ele ter um pouco de abstinência noturna, porque ele passou um tempo sem beber e para ele não ficar tremendo pela manhã, ele toma uma primeira dose já, no café da manhã já está tomando alguma coisa para não ficar tremendo. Então essa é uma pergunta. Se alguma dessas quatro perguntas for resposta sim, você tem que fazer outras abordagens, porque esse paciente é um paciente em potencial de desenvolver uma doença hepática alcoólica. Então vamos lá. Bebedor moderado. Então seria no homem aquele que consome mais de 2 unidades de álcool por dia, ou mais de 6 unidades em menos de 2 horas. Na mulher seria aquele que consumisse mais do que 1 unidade de álcool ao dia, ou mais do que 4 unidades em menos de 2 horas. Então esse sai um pouco daquele limite que a gente falou anteriormente, seguro. E o bebedor pesado? Embora seja discutido, como eu falei na literatura, essa nomenclatura, mas é uma maneira da gente também abordar. O bebedor pesado seria um homem que consome mais do que 5 unidades de álcool por dia, ou mais de 5 unidades em 2 horas, né? em 2 horas. E na mulher, que consome mais do que 4 unidades de álcool por dia, ou em 2 horas. Então, é importante a gente detectar precocemente, e é importante também não ter uma atitude punitiva, né? E dizer que a pessoa bebe porque quer. Você bebe porque quer, se você não quisesse beber, você não bebia, não é assim. Vai acontecendo uma adaptação, vai havendo uma dependência progressiva. E as pessoas que bebem, né, depois de um certo tempo, é que eles começam a perceber que aquela dose que ele bebia, tomava 2 doses, o que ele sente agora precisa tomar 4, 6, 8 doses para sentir a mesma coisa que ele sentia anteriormente. Então, isso é um dado preocupante. Então, se a gente pegar 100 pessoas que começam a beber, né, inicialmente o fígado é normal, mas se ele é um bebedor moderado ou pesado, 90 a 100 vai desenvolver a primeira etapa, que seria a esteatose hepática, que seria a gordura no fígado. Continua a ingesta, 10 a 35% vão desenvolver uma forma mais severa, que seria a esteatohepatite. E dessa esteatohepatite, um grupo vai desenvolver hepatite alcoólica, que chama muita atenção. É o paciente que começa a ter alteração de enzimas hepáticas, principalmente TGO, a AST é maior do que a LT, gama-GT também vai estar muito elevada, poderá ou não ter icterícia, poderá ou não ter leucocitose e às vezes dor no hipocôndrio direito, que pode às vezes simular. Dor no hipocôndrio direito, icterícia, leucocitose, você pode pensar que é uma colecistite aguda, né? E na verdade é uma hepatite alcoólica. Bom, nesse estágio até esteatohepatite, se o paciente é avisado e ele consegue realmente parar a bebida, ocorre uma regressão das lesões. Mas, uma vez chegado na hepatite alcoólica, aí não, aí a reversão já é mais difícil. E o que é mais grave? Uma vez que chegou em hepatite alcoólica, 70% vão desenvolver cirrose alcoólica. Um dado também interessante é que no paciente cirrótico, né, com cirrose por álcool,
ele pode ter agudizações, né? E formar como fosse um quadro hepatítico, o que é mais grave também nesses pacientes, né? Então torna-se mais grave. Uma vez que desenvolveu a cirrose, 2 a 4% ao ano, um risco de desenvolver carcinoma hepatocelular. Bom, nós estamos falando de 100 pessoas que começam a beber moderado ou um bebedor pesado, num período que varia de 10 a 15, 20 anos. Em torno de 15 a 20 vão desenvolver cirrose. É um número grande, porque muita gente bebe. Então, se em torno de 15 a 20 vão desenvolver cirrose, é porque eu devo ter outros fatores, além do consumo do álcool, que contribui para esse desencadeamento da cirrose. E esses outros fatores são fatores genéticos, sexo, o sexo feminino é mais propenso a desenvolver, fatores étnicos, obesidade. A obesidade é um fator também que piora. Os vírus das hepatites B, C, HIV, o excesso de ferro, o status nutricional, alguns medicamentos e o cigarro. Então, em relação aos vírus, é muito importante fazer a avaliação, ver se ele já tem defesa contra a hepatite A ou contra a hepatite B. Se não tiver, deve ser vacinado. Alguns achados histológicos, né? O infiltrado inflamatório, a esteatose, que seria na fase inicial, a balonização, que já é um estágio mais progressivo, um estágio em que eu tenho a esteatose e tenho também fibrose. Aqui uma colestase, naqueles pacientes que evoluem com icterícia. Aqui é uma fibrose bem importante, que é a fibrose centrilobular, que pode inclusive causar hipertensão porta, e os nódulos na cirrose. Então, é importante a abstinência nesses pacientes. Não é tão fácil o paciente fazer uma abstinência, porque eles são dependentes físico e psicológico da ingestão etílica. Então, você tem que orientar esse paciente, tem que mostrar aqueles estágios que ele já passou, que ele tinha um fígado normal, o fígado ficou com esteatose, depois de esteatose, esteatofibrose, depois da fibrose já está com hepatite alcoólica, e mostrar as etapas para que eles tenham noção da gravidade. E também dizer que tem de uma tendência a regredir se eles realmente ficarem abstêmicos. Então tem que trabalhar essa informação. A nutrição é fundamental, porque esses pacientes eles passam a diminuir o consumo calórico, né, e o consumo de proteínas também, então é muito frequente a desnutrição. E uma vez que você está diante de um paciente com hepatite alcoólica, é importante você ver se esse paciente vai precisar, se ele vai ou não responder ao tratamento, pelo menos naquela fase inicial em que ele está muito grave, se ele vai responder ou não ao tratamento com o corticoide. E aí a gente utiliza essa fórmula que é o índice discriminante de Madeley. Quando esse índice está acima de 32, esse paciente tem uma mortalidade precoce e em um ano muito alta. E se ele não tiver infecção ou hemorragia digestiva, tem indicação de fazer prednisona numa dose de 40 a 60 miligramas. Então, como é que é feito esse índice de Madeley? É um fator 4,6 vezes o TAP do paciente menos o TAP do controle do exame lá, em segundos, mais o nível de bilirrubina total. Então, esse valor vezes 4,6, se der acima de 32, é a indicação de você usar corticoide desde que o paciente não tenha infecção aguda, não tenha infecção no momento e não tenha quadro de hemorragia digestiva. Uma vez que iniciou o corticoide, aí nós temos que fazer esse outro score, que é o score de Lilly. Então, se esse score de Lilly for maior do que 0,45, significa que ele não está respondendo e apresenta uma alta mortalidade, né, tanto precoce como tardia, né? E, infelizmente, esses pacientes que estão bebendo ativamente, eles têm que, para entrar na fila de transplante, eles têm que passar pelo menos 6 meses em abstinência para poder ser listado. Então, eles têm aqueles pacientes que não respondem têm um prognóstico muito reservado.
Tanto o score de Madley como o Lilly e outros scores que a gente vai ver, vocês facilmente obtêm através dos smartphones, né, dos APs, ou mesmo na internet mesmo, com o computador, você pode entrar e fazer o cálculo com essas variáveis. O TAP, no caso do Madley, e a bilirrubina. E no caso do Lilly vai usar a idade, se tem insuficiência renal, se não tem insuficiência renal, se tem albumina, o TAP, a bilirrubina, e a bilirrubina no 7º dia e a bilirrubina quando iniciou o primeiro dia em que iniciou a prednisona. Uma outra doença, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela tem um espectro lá grande de agressão, né? Desde a fase inicial, que é apenas uma esteatose, apenas uma gordura nas células hepáticas. O passo seguinte seria uma esteatohepatite, e o passo seguinte seria uma esteatohepatite, e aí eu já teria um certo grau de fibrose também, que a gente chama de esteatohepatite não alcoólica. E nessa fase de esteatohepatite não alcoólica tem um risco maior de desenvolver cirrose e carcinoma hepatocelular. Como nós falamos, essa é uma entidade, hoje nos Estados Unidos é a segunda causa, e a segunda causa de transplante hepático, e a terceira causa de carcinoma hepatocelular, exatamente a doença hepática gordurosa não alcoólica. Houve uma mudança, né, nos hábitos alimentares, né, muito fast food, né, as pessoas passaram a não comer mais assim como fazia anteriormente, por causa de mudança de trabalho. Não tem mais aquela mesa que você colocava a mesa para comer, onde as pessoas conversavam, onde se comia uma comida não pré-fabricada, né? Uma comida que não tinha tanto açúcar, tanto carboidrato, né? Os refrigerantes também, as frutoses têm um papel muito grande também no desenvolvimento dessa esteatose. E tem uma relação direta, né? Tem uma relação direta mostrando quanto maior a prevalência de obesidade na população, maior a prevalência de doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, talvez seja o país que tem a maior prevalência de obesidade, onde também tem uma alta prevalência da doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, a definição de doença hepática gordurosa não alcoólica precisa ter esteatose pelo menos em 5% dos hepatócitos. Então, seria o espectro inicial, que teria apenas a gordura no fígado. Então, tem que estar pelo menos em 5%. Seja através de uma imagem ou através de histologia. E não tem uma outra causa secundária para essa esteatose. E também, naquele grupo, né, não tenha nenhuma ingestão, ou que beba menos de 40 unidades de álcool por semana nos homens, ou nenhuma ingestão, ou menos 7 unidades de álcool por semana no caso da mulher. Tá certo? Aí você vai me perguntar, Dr. Milton, mas o paciente não pode ter as duas coisas? Pode, ele pode ter a esteatohepatite não alcoólica junto com hepatite alcoólica também. A lesão relacionada com o álcool e a lesão relacionada com a síndrome metabólica que nós vamos ver. Então, a doença hepática gordurosa não alcoólica, o estágio inicial seria apenas uma esteatose hepática, mas um estágio mais avançado seria o NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica, onde eu tenho esteatose, eu tenho balonização, ou seja, mudança já da conformação dos hepatócitos. Na primeira eu só tenho a gordura dentro do hepatócito, aqui não, eu tenho mudança já, que é a balonização, tenho ou não inflamação e tenho ou não fibrose. Presença de inflamação e presença de fibrose torna-se o caso mais grave. Então, a doença hepática gordurosa não alcoólica primária está relacionada com obesidade, diabetes mellitus e síndrome metabólica. Esses estão relacionados com resistência insulínica. Eu tenho outras causas secundárias que pode dar também esteatose hepática, medicamentosa, tóxica, infecciosa, hepatite B, hepatite C, HIV, erro inato do metabolismo, desnutrição, e lembrar que a obesidade é muito importante nesses pacientes,
Mas existe também a doença hepática gordurosa não alcoólica em pessoas que não são obesas. É claro que é um número bem menor, mas existe. E aí a gente tem que estar atento para a história da síndrome metabólica, porque ela representa muito nessa entidade. Então, seria uma obesidade central, através da medida da circunferência abdominal, que no homem sul-americano acima de 90 e na mulher acima de 80. E dos 4 itens abaixo. Então, circunferência abdominal aumentada e 2 dos 4 itens abaixo. Triglicerídeo acima de 150, HDL menor do que 40 em homem, menor do que 50 em mulher, uma pressão sistólica maior do que 130 ou uma pressão diastólica maior do que 85, ou o paciente hipertenso e usa medicação, uma glicemia de jejum maior do que 100 ou a presença de diabetes mellitus. Então, se eu tenho a síndrome metabólica, o risco é grande de desenvolver também a doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, como a gente falou, associação bem estabelecida com obesidade, com diabetes mellitus tipo 2, com dislipidemia, com síndrome metabólica. E associação possível com síndrome de ovários policístico, hipotiroidismo, síndrome da apneia noturna, hipogonadismo, hipopituitarismo e ressecções pancreáticas do adenal. A cantose nígrica, mostrando isso aí no paciente, né, que é uma das manifestações no paciente que tem resistência insulínica, e lembrar um cálculo do Roma. É muito prático de fazer. É claro que ele não é tão ele não tem uma especificidade tão grande, mas se eu tenho um cálculo do Roma maior do que 2,75 persistentemente, ou que está aumentando, isso é um dado importante e fácil de fazer. Como é que é calculado? É a glicemia em miligrama por dl vezes a insulina em microunidades por ml, dividido por uma constante, 405. Se der acima de 2,75, já é um sinal de alarme, e se tem a cantose nígrica, mais ainda para resistência insulínica. O ultrassom é um exame mais fácil de ser realizado, né? E é um exame inicial na pesquisa não só de esteatose, na prática médica, como na pesquisa de doenças hepáticas também. O ultrassom é um exame, por ser barato, de fácil acesso, é um exame que geralmente é o primeiro exame. Só que nós temos que ter em mente isso. Ele só vai detectar alterações importantes de esteatose quando eu tenho uma esteatose pelo menos em 33% dos hepatócitos. Enquanto que a ressonância magnética, a partir de 5 a 10% dos hepatócitos com esteatose, ela já me dá uma noção do grau de esteatose. A tomografia, o que é que vai me mostrar? Na tomografia vai me mostrar um fígado esteatótico, eu tenho um baço que vai ter uma densidade maior do que o fígado, é o contrário. Aqui eu tenho um fígado que está bem mais escuro, né? E houve o baço mais cinza, ou seja, uma densidade maior do baço em relação ao fígado. E a outra são os vasos que ficam muito proeminentes, né? Um outro dado interessante, e aqui é importante vocês terem essa noção, é que pode ter como se fosse pseudonódulos, né? Algumas pessoas podem pensar que isso é abscesso ou lesões nodulares, neoplásicas, né? Mas qual é a observação? Na verdade, aqui nada mais é do que área de esteatose. E a gente pode constatar como os vasos, eles passam sem ser desviados, né? Vocês veem que os vasos passam aqui por dentro dessa área que é hipodensa, sem ser desviado. Quando eu tenho uma neoplasia, quando tem um processo inflamatório, não. Aí vai ter um desvio também desses vasos. Então isso é um dado importante. Sem dúvida, o exame padrão que dá mais informação é a ressonância. Precisa fazer ressonância magnética para dar o diagnóstico em todo mundo? Não, não precisa. Mas é importante a gente ter uma noção disso. Em fase e fora de fase. Como é que eu vou identificar fora de fase? Observa a superfície aqui do baço. É como se eu tivesse uma tinta nanquim pintando a superfície. A mesma coisa ocorre aqui no fígado também, no B, né? Então a gente chama fora de fase e aqui em fase. O que foi que aconteceu com o sinal do fígado? Eu tinha um fígado cinza e ele ficou escuro, ficou preto, ou seja, houve queda do sinal. Então, quando eu tenho em fase
um fígado que tem um sinal cinza e ele fica preto, significa que esse fígado tem muito gordura, ou seja, tem muita esteatose. Tem um score, que também é facilmente calculável, tem inclusive vários sites em que tem esse score, é o NEF Fibrose Score, né, que é o NAS, né, o NEF Fibrose Score. E ele vai levar em consideração o que? A idade, a glicemia, o índice de massa corpórea, o nível de plaqueta, albumina e a relação ST-ALT. Então, quando eu faço esse cálculo desse score, que ele dá menor do que 1 ponto, ele for menor do que menos 1,455, isso significa que ele praticamente não tem fibrose, né? Então ele tem um valor preditivo negativo de 93% dizer que esse paciente não tem fibrose importante. Quando esse cálculo ele está acima de 0,675, aí tem uma probabilidade muito alta de ter fibrose significativa, e aí eu vou ter um valor preditivo possível de 90% de ter fibrose significativa. E quando eu estou intermediário, esse índice é maior do que menos 1,455 e menor do que 0,675, é uma zona indeterminada e provavelmente esse grupo se beneficiaria ou não com a biópsia se a gente for tentar fazer algum tratamento. Aqui mostrando o aspecto da esteatose apenas a esteatose, sem balanização, um pouco de inflamação, né? No caso seria o estágio inicial. Essa aqui eu já tenho um dado a mais, além da esteatose, eu tenho a balanização e inflamação. Isso aí já é um NASH. E esse é um quadro mais grave, que eu tenho a esteatose, eu tenho esteatose de macrogotas, tem algumas pequenas microgotas, eu tenho balanização dos hepatócitos, eu tenho inflamação, fibrose. Aí é um estágio de NASH ou já um quadro de cirrose. Então a história natural, né? Os fatores também que interferem, além da obesidade, além da dislipidemia, além da falta de atividade física, né, são idade, grau de obesidade, hipertensão, diabetes, elevação das aminotransferases, história familiar de NASH, que aí tem um componente familiar, história familiar de cirrose criptogênica, porque boa parte desses pacientes anteriormente que eram tidos como criptogênica, na verdade era NASH. Alcoolismo, como nós vimos, piora, né, ainda mais a junção do álcool e com a síndrome metabólica. E os vírus, a associação de vírus B ou vírus C. Por isso que é importante pesquisar para ver se precisa vacinar o paciente que não tem. Paciente que não tem proteção contra a hepatite B deve ser vacinado. O mesmo contra a hepatite A também deve ser vacinado. Esse é um ponto importante, né? O carcinoma hepatocelular é mais comum quando o paciente apresenta cirrose, mas nos pacientes que têm doença hepática gordurosa não alcoólica, o estágio de NASH ele já pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. Não só carcinoma hepatocelular, mas o paciente que tem doença hepática gordurosa não alcoólica, ele tem um risco maior de desenvolver neoplasias. E a doença hepática gordurosa não alcoólica não é apenas um problema de estética, porque a pessoa é mais gordinha, tem obesidade. Não é só isso, é uma questão de saúde mesmo, né? Porque esses pacientes, quando comparado com a mesma faixa etária e sexo, eles vão apresentar uma sobrevida menor, né? E interessante a gente a gente constatar isso, que a principal causa de óbito em paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica são as doenças cardiovasculares. Depois é que são as descompensações hepáticas. E o câncer é uma causa frequente nesses indivíduos. Não só câncer de fígado, mas câncer em outros órgãos. E, como a gente já falou, nos Estados Unidos a doença hepática gordurosa não alcoólica é a terceira causa de carcinoma hepatocelular. Então, não é questão de estética, é uma questão de saúde mesmo. A gente tem que trabalhar e colocar essa informação para o paciente. A presença de fibrose na biópsia hepática no paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica, principalmente na zona 3, é um achado que mais preocupa, porque esse aí
é o paciente que vai evoluir pode evoluir para carcinoma hepatocelular sem desenvolver cirrose, e esse grupo é o grupo que vai desenvolver também cirrose. Existe vários sistemas de estratificação de risco de lesão hepática. Eu achei esse trabalho é um trabalho muito interessante. Quem se interessar deve depois pegar esse trabalho. Então, a estratificação de risco de lesão hepática na doença hepática gordurosa não alcoólica. Tem uma suspeita, foi no ultrassom, ou na tomografia ou na ressonância, mostrou que tinha esteatose. Tem transaminases elevadas, né? Não muito elevada como na hepatite aguda, mas transaminases elevadas. Você exclui outras causas de aumento de AST e ALT e você vai avaliar o consumo do álcool. Não fecha um diagnóstico de hepatite alcoólica, de doença alcoólica, então, e as outras causas foram aparentemente afastadas. Confirmado que é uma doença hepática gordurosa não alcoólica, confirmado não, suspeitado, aí eu vou ter que fazer uma estratificação, porque nem todo paciente que tem esteatose vai desenvolver cirrose. Mas aqueles que são de risco elevado, quais são os pacientes de risco de baixo risco? O que tem um índice de massa corpórea ainda pouco alterado, os pacientes mais jovens, sem doença metabólica ou diabetes, o FIBE4, que nós vamos ver depois, que é um método para avaliar fibrose baixo, e um APRE também, que é um método de avaliar fibrose baixo, aquele índice, né, que nós falamos, menor que menos 1,455, e um FibroScan, que é uma elastografia também com um baixo índice. Então, esse paciente, o que é que a gente esse indivíduo, o que é que a gente deve orientar? Já orientar a importância dele fazer mudança de hábitos alimentares, a importância de atividade física, mas não tem um tratamento específico. O intermediário é um que tem um índice de massa corpórea um pouco maior, é um pouco mais idoso, tem já algum componente da síndrome metabólica, seja diabetes, seja hipertensão, seja hipertrigliceridemia, né? Tem um FIBE4 intermediário, tem um APRE também, tem um APRE intermediário, aquele índice que é exatamente o intervalo entre o muito baixo e o alto, e tem um FibroScan também que já começa a aumentar um pouco o KPA desse paciente na elastografia. Esse grupo é aquele grupo que fica intermediário. Então esse grupo é um grupo que se beneficiaria da biópsia se a gente fosse propor algum tratamento. E os pacientes de elevado risco, o que é que nós vamos ter? Ele vai ter um AST maior do que a LT e já tem plaquetopenia, né? Começa a ter plaquetopenia já mostrando também que já tem algum comprometimento também de hipertensão. Tem um FIBE4 aumentado e tem um APRE também aumentado e aquele índice também é elevado. E um FibroScan acima de 11. Então, esse é um grupo que você provavelmente está diante de um paciente com NASH. E vocês há de convir que não é tão simples mudar estilo de vida, né? Não é que a gente queira que as pessoas sejam atletas. Quem quiser ser atleta, desde que não use anabolizante, não fique querendo ser atleta artificialmente, mas por atividade física. Então, vocês terão uma ideia, esse paciente aqui, olha como é difícil ele se movimentar. Vários fatores de risco, né? Obesidade, álcool, sedentarismo, cigarro, né? Então tem vários fatores de risco. E o paciente também precisa mudar os hábitos alimentares, né? Tornar uma alimentação mais saudável. E também não é uma tarefa tão fácil de acontecer, mas a gente tem que trabalhar essa informação também para o paciente, com o paciente. Então, o NASH, o ideal é que ele perdesse em torno de 7 a 10% do peso em 6 meses, né? Além de fazer dieta, fazer atividade física. A metformina ela é utilizada não para tratar o NASH, mas ela é utilizada naqueles pacientes que têm resistência insulínica ou no contexto de um paciente que tem diabetes mellitus tipo 2. Uma droga que é utilizada, né, a pioglitazona, na dose de 30 a 45 mg ao dia, e pode ser utilizada em paciente com NASH com resistência insulínica ou o NASH que tem diabetes tipo 2. Então é uma droga interessante, né? A pioglitazona melhora histologia hepática em paciente com ou sem diabetes tipo 2, mas é importante você ter uma biópsia para você realmente dizer que esse paciente deve usar a pioglitazona.
E tratar as outras comorbidades, como dislipidemia, hipertensão arterial, controle de diabetes mellitus, quando esses estiverem presentes. A Associação Americana não indica ainda, não libera ainda o uso do GLP-1, que é a liraglutida subcutânea, né? Não ainda tá em observação. Ela não, a orientação dela de 2018 é essa. É prematuro considerar o uso do agonista GLP-1 como tratamento específico da doença hepática em pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica ou NASH. Ou seja, se ele for paciente for diabético, ele pode usar essa medicação mais para o controle do diabetes, mas ela não é uma medicação utilizada ainda liberada. A vitamina E, ela melhora a histológica hepática em não diabéticos. E também para você usar, o ideal é que você tivesse uma biópsia para você ver se está naquele grau de fibrose, né? Que aí teria uma indicação mais precisa de você usar a vitamina E desde que ele não fosse diabético. Até das mais robustas, a vitamina E não é recomendada para tratar NASH em diabéticos. A cirurgia bariátrica pode ser uma alternativa desde que o paciente não seja cirrótico, porque se ele for um cirrótico chá de B, B9 ou C, está contraindicado também a cirurgia para esse paciente. Agora, as hepatites pelo vírus B, né, a gente já, quando a hepatite pelo vírus B ocorre em paciente adulto, 5 a 10% vão cronificar. Desses que vão cronificar, um grupo vai ter infecção crônica, sem grandes lesões hepáticas, e um outro grupo, hepatite crônica, cirrose e carcinoma hepatocelular, que também pode desenvolver. Então, uma vez que o paciente é HbSAg positivo por mais de 6 meses, significa que ele cronificou. E aí, uma vez que ele cronificou, eu tenho que tentar classificá-lo em um desses 4 itens aqui. Se ele é HbAg positivo e tem transaminase elevada e tem uma carga viral maior do que 2.000, e na biópsia ou na elastografia tem um grau de fibrose F2, F3 ou F4, eu chamo isso, como ele tem transaminase elevada, eu chamo de hepatite crônica ou cirrose. Se ele é HbAg positivo e tem transaminases persistentemente normais, tem um grau de fibrose baixo, ou 0 ou 1, e pode não, que é o grupo que tem mais elevado a carga viral, uma carga viral muito elevada, mas com transaminases normais, esse grupo eu chamo de infecção crônica. Antigamente, eles eram tidos como imunotolerante, a nomenclatura, mas agora mudou para infecção crônica. Por outro lado, se eu tenho um paciente que é anti-HbE positivo e tem transaminases elevadas, com carga viral maior do que 2.000 e grau de fibrose variável, eu chamo de hepatite crônica ou cirrose, e esses hepatite crônica ou cirrose eu devo tratar. Se, por outro lado, ele tem transaminases persistentemente normais, com a carga viral baixa e nenhum grau de fibrose, eu chamo infecção crônica, ou seja, aqueles que têm transaminases que cursam com transaminases normais, eu chamo infecção crônica. Eu vou ver se ele é anti-E ou se ele é E. Voltando aqui para o anti-E, para o paciente que é HbSAg positivo, HbAg positivo, com transaminases normais, com carga viral muito alta. Esse grupo, que a gente chama de infecção crônica HbAg positivo, tem indicação de tratar em 3 situações. Primeiro, gestante que no 3º trimestre da gestação tem mais de 200.000 de carga viral. Eu tenho indicação de fazer o tenofovir para evitar que haja uma perda na profilaxia do neném ao nascer. Então eu uso tenofovir nos 3 últimos meses da gestação, e o neném ao nascer tem que fazer gama-globulina hiperimune, a primeira dose da vacina, e depois complementar as doses subsequentes da vacina. Se o paciente é homem, mais de 30 anos, mais de 35 anos, também tem indicação de usar, fazer o tratamento. E se o paciente tem história familiar de cirrose ou de carcinoma hepatocelular, também tem indicação de tratar. Os outros, que não se encaixam nessas 3 situações, devem ser acompanhados de 6 em 6 meses, porque para ver se ele muda o perfil, se ele passa a ter aumento de transaminase, então muda o perfil
aí a gente tem que mudar para ele, que aí ele ficou no outro perfil, ficou de hepatite crônica. Todos os contactantes familiares sexuais devem ser pesquisados se já tem defesa contra a hepatite B, se não deve ser vacinado. E aqui era aquilo que nós estávamos falando, quanto mais precoce o indivíduo entra em contato, quanto mais precoce o sistema imunológico entra em contato com o vírus, maior o risco de cronificação. Por exemplo, a transmissão da mãe para o bebê. Se a mãe não faz um pré-natal e não sabe que tinha HBsAg, que era ela HBsAg positivo, e não faz o pré-natal adequado em relação à pesquisa, o neném ao nascer, o parteiro, o obstetra e o pediatra que está na sala de parto não vai saber se ela tem ou não hepatite B. Né? Claro que se ele souber que ela tem hepatite B, vai fazer a profilaxia com gama-globulina do neném ao nascer nas primeiras horas e a primeira dose da vacina e 1 mês a segunda dose e 6 meses a terceira dose. Com isso você reduz o risco de evoluir 90% para crônico. Se a infecção adquire na primeira infância, até os 10 anos de idade, 20 a 30% vão evoluir para uma forma crônica de hepatite B. E se ocorre em adultos, 5 a 10% vão evoluir para uma forma crônica. Evoluir para uma forma crônica significa o quê? Na fase aguda, você acompanha, 6 meses depois, persiste positivo HBsAg, persiste e transaminases que vão ser variáveis, o valor das transaminases, mas a persistência do HBsAg. Nesse grupo é que eu tenho indicação de encaminhar esse paciente para um serviço em que ele vai definir se ele vai precisar tratar ou vai apenas ficar acompanhando se for infecção crônica, mas que tem transaminases normais, ele vai ficar em acompanhamento a cada 6 meses com carga viral e fazendo as transaminases e as orientações em relação ao álcool, as orientações em relação a pesquisar hepatite A, as orientações de não ser uma pessoa que aumente muito de peso, porque a obesidade é um fator a mais também para dar a lesão hepática. O grande problema da infecção crônica do vírus B é quando o paciente fica com ele crônico, é um marcadorzinho chamado cccDNA e fica no núcleo do hepatócito, e quando cai o sistema imunológico, esse cccDNA é reativado e começa a divisão novamente do vírus. Né? Nós não temos nenhuma droga ainda que elimine esse cccDNA, tem drogas em fase 2 e uma droga que está muito avançada é uma droga que não evita que o vírus entre dentro do hepatócito. Então a gente tem perspectiva futura de drogas que não deixam o vírus entrar dentro do hepatócito, logicamente ele não vai conseguir sobreviver, ou drogas que hajam no cccDNA para evitar que haja a cronificação desse paciente. Quais são as opções terapêuticas que nós temos para hepatite B crônica? Uma delas é uma que a gente chama terapia finita, que a gente utiliza durante 12 meses, uma vez por semana. Hoje em dia a gente faz o interferon peglado, que está reservado para um grupo de pacientes, que é pacientes jovens, paciente que é HBeAg positivo, que tem transaminase elevada, não cirróticos. Esse grupo deve fazer primeiramente o interferon peglado. Se não responder, aí ele vai ficar usando os análogos nucleotídeo. E um outro grupo, que é um grupo que é um tratamento prolongado, não é um tratamento finito, como é o interferon peglado, e as drogas, são 5 drogas, mas as que realmente têm se usado mais é o entecavir e o tenofovir. E ainda tem alguns pacientes usando lamivudine, mas praticamente lamivudine, a defovir e até o bivudine, que nunca realmente entrou no mercado nacional. Então, basicamente, o entecavir e o tenofovir, eles não eliminam o vírus, mas eles diminuem muito a carga viral e, em decorrência dessa redução da carga viral, isso faz com que haja menor risco de complicações. Vamos falar do vírus C, né? Diferentemente do vírus B, 70 a 80% dos pacientes que entram em contato com o vírus B do vírus C vão cronificar. Cronificar significa o quê? Que tem um PCR quantitativo positivo por mais de 6 meses, com ou sem transaminase elevada. Então, esse grupo, apenas 15%, 15 a 20% é que vai formar uma cura da infecção aguda pelo vírus B. A maioria vai cronificar.
O dado importante é que uma vez que esse paciente eles cronificam, a maior parte fica estável, em torno de 20 a 25% evolui para a cirrose. Se não for diagnosticado e se não for tratado e dependendo em que estágio se encontra, o transplante e depois tratar o vírus C, esse paciente pode evoluir para o óbito e evoluir para carcinoma hepatocelular. Quem é que deve ser tratado? O paciente com hepatite crônica, ou seja, que tem um PCR quantitativo positivo por mais de 6 meses. Não é só o anti-HVC por ELISA positivo. O anti-HVC por ELISA positivo ele é importante como screening, mas eu tenho que fazer um PCR quantitativo do vírus C. E o genótipo eu vou usar não para o diagnóstico, mas para a opção terapêutica. A escolha terapêutica vai depender do genótipo. Hoje em dia, todo paciente que tem hepatite C crônico deve ser tratado independente do grau de fibrose. E o que foi que mudou? Né? A gente tem uma resposta virológica maior, 90% a 95% de resposta virológica. O que seria a resposta virológica? É a negativação do PCR quantitativo do vírus C 3 meses após o término do tratamento. E uma redução na duração do tratamento. Antes o tratamento era 1 ano e meio. Hoje nós temos tratamento de 8 semanas a 24 semanas, a maioria 12 semanas. Os efeitos colaterais diminuíram bastante, a gente ainda tem que observar as interações medicamentosas, porque tem algumas interações medicamentosas, e o cirrótico compensado, chá de A ou B, eles podem tratar. Se ele for um chá de C, o ideal é que ele faça o transplante e trate após o transplante. Os pacientes transplantados, os pacientes que têm HVC e HIV, eles têm uma boa resposta com os esquemas atuais. As medicações são todas de uso oral, varia de 1 a 3 comprimidos. Né? E medicações antigas, como Boceprevir, 12 comprimidos, Telaprevir, 6 comprimidos, tinha que associar com ribavirina, interferon peguilado. Então, isso hoje faz parte da história. Então, os novos DA, nós temos o que? Resposta virológica sustentada em 90% a 95%, e um dado interessante é que as drogas de primeira geração, né, os inibidores de protease de primeira geração não são mais utilizados. Os de segunda geração, o Cimeprevir até pouco tempo, o Paritraprevir até pouco tempo também era utilizado. Hoje os inibidores de protease que estão sendo utilizados são o Glencaprevir, né, inibidor de protease, o Daclatasvir, que foi muito utilizado até recentemente, né, não está sendo mais utilizado no protocolo nacional, o Albitasvir junto com o Paritraprevir, né, e o Disabuvir, que fazia parte também, hoje não tem mais no nosso PCDT. Aí, então está se usando o Ledipasvir, o Velpatasvir e o Piprentasvir. Aqui, inibidor de replicase, termina em asvir. Né? E os análogos inibidor da polimerase, um deles é o análogo nucleotídeo, que é o Sofosbuvir, que faz parte da maioria dos tratamentos, termina em Buvir, Sofosbuvir. Então essas são as drogas que são utilizadas hoje no tratamento da hepatite C. Uma outra entidade que a gente tem que alertar são pacientes jovens que cursam com fenômenos autoimunes, dores articulares, tiroidite, acne, estrias violáceas, e tem 2 tipos. A hepatite autoimune tipo 1, que apresenta FAM e antimusculolismo positivo, e a hepatite autoimune tipo 2, que apresenta o anti-LKM1 positivo. O padrão é mais ou menos esse: albumina baixa, globulina elevada, né, mostrando que tem um sistema retículo endotelial muito intenso, né, por isso tem globulina elevada, transaminase variáveis. Esse aqui é um paciente já com comprometimento de síntese de INR de albumina, e tinha os marcadores virais negativos, mas tinha um FAM para 320 e um antimusculismo para 180. Esses pacientes, diferentemente da hepatite B, da hepatite C, que eu tenho um marcador específico, o fato de ter um FAM positivo, um antimusculismo ou um anti-LKM1 positivo não define como sendo hepatite autoimune. Eu tenho que fazer um sistema de score. Né? Esse sistema de score leva em consideração o sexo, a relação fosfatase alcalina,
a ALT ou ST, quanto a aumentar das globulinas, a diluição dos marcadores imunológicos, se tem antimitocôndria positivo ou não, se os marcadores virais são positivos ou não, se tem resposta àquele que já começou o tratamento, se é completa, se é incompleta. História de droga, então vocês vão ver que tem uns dados, tem uns que são negativos, ou seja, menos score. Se tem muito álcool, score negativo. Se na biópsia, a biópsia é fundamental, né? Todo paciente com hepatite autoimune, exceto se o paciente tem contraindicação à biópsia, deve realizar a biópsia, que é fundamental. Então, quando eu tenho o diagnóstico definitivo, é quando antes do tratamento essa pontuação é maior do que 15. Ou quando após o tratamento maior do que 17. Se antes do tratamento é 10 a 15 é provável e após o tratamento 12 a 17 é provável. Então abaixo de 10 e abaixo de 12, né, abaixo de 10 você tem que discutir se realmente é uma hepatite autoimune ou não. E tem um sistema de score simplificado, né, que ele leva em consideração só os marcadores de imunidade, de autoimunidade, o antimusculismo, o anti-LKM1 e o anti-SLA, né? O antimusculismo ou o FAN, lembrar que aqui só pontua, se ele tiver um antimusculismo positivo, o FAN positivo, vai ser uma pontuação só para um, não vai ser somado não. A IgG, quantas vezes ela está acima do limite superior, e a biópsia. A biópsia é fundamental em todos os casos, e a sorologia, então, leva em consideração quatro parâmetros. Quando essa soma é maior ou igual a 7, é um diagnóstico definitivo, e quando é 6, é provável. O que é uma biópsia típica? Uma histologia típica é a presença de hepatite de interface, um infiltrado linfoplasmocitários e hepatose em rosetas. Então, isso é uma histologia típica para hepatite autoimune. E uma histologia compatível é quando eu tenho presença de hepatite crônica com infiltrado linfocitário, mas eu não tenho aquela hepatite de interface, nem tenho as rosetas e nem plasmócito. Como nós vamos ver aqui é uma eletroforese de proteína, onde eu tenho albumina e globulina, e o que chama a atenção, o normal é que eu tenha 55% dessa curva seja de albumina, aqui eu tenho 30%, ou seja, 30%, o restante tudinho é globulina. Então eu tenho uma globulina muito alta, né? O pico de globulina aqui é muito maior do que da albumina, que é para ser o contrário. Então é um dado que a gente tem que pensar na possibilidade de hepatite autoimune. E aqui o aspecto clássico, né, que é a formação de rosetas, né? Elas não são patognomônicas, mas quando estão presentes, formação de roseta. Hepatite de interface, que é quando o processo inflamatório, os linfócitos e os plasmócitos ultrapassam o espaço porta, é a hepatite de interface, e aqui plasmócitos e linfócitos. Então esse é o padrão típico da hepatite autoimune. Uma outra doença é a doença de Wilson, né, que a gente tem que pensar principalmente em pessoas mais jovens que têm história familiar ou não de doença hepática ou doença neurológica em pessoas jovens. Apresenta celuloplasmina baixa, abaixo do limite de normalidade, e a pesquisa do anel de Kaiser-Flash, que poderá ser negativo nos pacientes que têm doença hepática, apenas envolvimento hepático pelo depósito de cobre no fígado. 40% a 50% vão ter a presença do anel de Kaiser-Flash. Naqueles pacientes que têm envolvimento neurológico, 90% vai ter a pesquisa do anel de Kaiser-Flash. Uma vez que você diagnostica a doença de Wilson, vocês têm que fazer o screening dos familiares. Naqueles pacientes que têm grande envolvimento neurológico, um dos sinais que deve ser pesquisado é através da ressonância, que é exatamente o hipersinal nos gânglios da base. E aqui um paciente nosso mostrando a presença do anel de Kaiser-Flash. Esse tinha um estigma, porque bebeu um período e passou muito tempo sem o diagnóstico, porque achava que era só pelo álcool, na verdade ele tinha uma ingestão pequena, mas ficou com o estigma de que era hepatite alcoólica e na verdade, quando a gente foi avaliar, ele tinha esse anel de Kaiser-Flash, né? Essa catarata em girassol não é tão frequente, é mais uma ilustração, não é um caso nosso. E o interessante é que após o tratamento com depenicilamina, ela regrediu, né? Ainda tem alguma coisa de anel de Kaiser-Flash, mas regrediu.
Lembrar que o tratamento da doença de Wilson é para sempre, né? Ou até o paciente ser transplantado. Aqui é o aspecto na ressonância magnética, o aspecto parece com um panda, né? Como se fosse um pandinha, se a gente for mostrar aqui essa facezinha, como se fosse um face do panda, o hipersinal e a presença do anel de Kaiser-Flash. Também tem um sistema de pontuação, né? Que tem, dentro desse sistema de pontuação tem as mutações. Só para vocês terem uma ideia, quando tem as mutações em ambos os cromossomos, são 4 pontos. Só que a gente tem em torno de 500 a 550 mutações, o que torna praticamente impossível de pesquisar, até por causa do preço de fazer isso. Então, tem esse sistema de pontuação. Quando esse sistema de pontuação é maior do que 4, o diagnóstico de doença de Wilson. Quando é 3, é um diagnóstico provável, e menor do que 2, é pouco provável que seja doença de Wilson. Então, esse é o score internacional. Uma outra entidade é a hemocromatose hereditária, que é a forma clássica, mas que não ocorre, é clássico, mas uma minoria ocorre dessa forma. É a chamada cirrose bronzeada, diabetes mellitus e miocardiopatia. Por que cirrose bronzeada? Porque há um depósito de ferro na pele, né? E o diabetes mellitus porque há um depósito e uma agressão do ferro no pâncreas. E a miocardiopatia porque também pode haver uma agressão, um depósito de ferro no miocárdio. O que é que vai chamar a atenção? A ferritina elevada, pelo menos uma vez e meia, 2, o limite superior da normalidade, e o índice de saturação de transferrina maior do que 50%. Aqui deve-se fazer a pesquisa das mutações do gene do HFE, né? É o C282Y, H63D e o S65C. A biópsia é reservada para algumas situações e hoje em dia a ressonância magnética é muito útil porque ela é uma maneira de quantificar o ferro por grama de tecido. Aqui é uma biópsia mostrando a coloração de Pearls, esse depósito de ferro. A ressonância magnética com quantificação de ferro hepática é muito útil, é muito importante. Qual é a orientação que a gente dá? Uma vez que o tratamento da hemocromatose é fazer uma dieta com baixa proteína de origem animal, evitar a suplementação com ferro e diminuir a ingesta alcoólica, se não tem vacina contra a hepatite A e contra a hepatite B, vacinar, e fazer sangria, né? Porque a maneira de você tirar o ferro que está em depósito é fazendo sangria. Então, quando você faz várias sangrias, que varia paciente para paciente, geralmente começa a cada 3 semanas, vai vendo a tolerância do paciente, até que o nível de ferritina sérica fique abaixo de 150. Aí você pode orientar, espaçar mais as sangrias. Então, na ressonância magnética, que ela tem a capacidade de quantificar o ferro, quando a gente for fazer um novo controle, tem que fazer com o mesmo método que você usou inicialmente, porque tem 3 ou 4 métodos de quantificar e eles não guardam relação entre si. Então, se eu fiz com o método A, a ressonância magnética com quantificação com aquele método A, eu devo fazer o mesmo método para fazer a nova quantificação para avaliar. Bom, mas vamos aqui. Em fase, eu tenho um fígado escuro, preto, e um hipossinal, e fora de fase, aquela tintazinha nanquim, né? Fora de fase, eu tenho um fígado cinza. O que foi que aconteceu? Tinha um hipossinal, ficou um isossinal. Aqui aumentou o sinal, então significa que eu tenho um depósito de ferro. Uma outra entidade é a colangite biliar primária, né? Que antigamente era cirrose biliar primária. O marcador que chama a atenção aqui é a antimitocôndria, mas pode ter um FAN também positivo, cursa com colestase, muito plurido, e não causa dilatação de árvore biliar. É interessante que ela está associada também com outras doenças autoimunes, tipo síndrome de Jogre, esclerodermia, artrite reumatoide, tiroidite Hashimoto. E tem uma droga no mercado, basicamente é o Sarcol, que a gente deve utilizar, e alguns pacientes não respondem, esses pacientes, quando piora a função, ainda mais a função hepática, da indicação de transplante. Então eu tenho xantelasma, que são depósitos aqui na pálpebra, xantomas, e quando realizada a biópsia, o aspecto de granuloma não caseoso.
Uma outra entidade, agora a colangite biliar primária, essa não, essa dá dilatação da árvore biliar intra e extrahepática, dilatação e estenose, cursa também com gama-GT, fosfatase alcalina, e um dado interessante é que uma vez que você detectou e suspeita de colangite esclerosante primária, desculpe, aí está colangite biliar primária, mas é colangite esclerosante primária. A colangite esclerosante primária, ele tem um risco maior de desenvolver colangiocarcinoma, tem que fazer o screen, tem que acompanhar. E na biópsia, você vai ter esse aspecto da colangite esclerosante primária. Desculpe, gente, aqui não é colangite biliar primária, aqui é colangite esclerosante primária. Tá certo? Então você vai ter esse aspecto em casca de cebola. E uma vez que eu estou diante do paciente com colangite esclerosante primária, eu devo fazer a pesquisa de doença inflamatória intestinal, porque é muito alta a prevalência da concomitância da colangite esclerosante primária com doença inflamatória intestinal. Uma outra entidade que a gente tem que estar atento também são as lesões induzidas por droga, né, que é o DILI. Qual é o problema? Primeiro é que existe um padrão muito díspare de lesões. Pode dar lesões colestáticas, pode dar lesões com muita necrose, pode simular lesões tumorais, né? Tem várias drogas, né? Tem muito chás. Na população tem a ideia de que chá não faz mal, tem a história da automedicação. E um problema crescente é exatamente a história dos suplementos, que é muito comum nas academias. E vocês vão ver na internet, ó, remédio que cura o fígado, esse aqui limpou, isso aqui eles colocam como sendo pedras que saíram da vesícula, inclusive tinha até uma moedinha aqui dentro da vesícula de 10 centavos, então você imagina, né? O paciente vê isso aqui e fica muito animado, né? Porque ele quer fazer o menos esforço possível. Só que no meio dessas histórias aí tem muita balela e lesões, induzindo lesões hepáticas, que pode ser inclusive lesões hepáticas graves. Doença de Caroli, que você vai ter saculações biliares e formações de cálculos, né, intrabiliar, né, intrahepático. Diferentemente da colangite esclerosante primária, aqui o comprometimento é só da árvore biliar intrahepática, cursa com fenômenos colangíticos, geralmente na primeira infância, mas pode as manifestações iniciais serem mais tardias. Gama-GT, fosfatase alcalina, e quando está associado com a fibrose hepática congênita, a gente chama de síndrome de Callori. E um quadro aqui para mostrar as veias suprahepáticas normais. Aqui, uma dilatação das veias suprahepáticas da cava na insuficiência cardíaca congestiva. E aqui, a síndrome de Budd-Chiari, que tem um trombo na veia cava. Era o caso dessa meninazinha que tinha trombose da suprahepática, não foi diagnosticado precocemente, acabou evoluindo com cirrose. Uma outra entidade que, uma vez diagnosticada quando criança, tem que fazer transplante, que é a atresia das vias biliares ou síndrome de Alagille. O que é que a gente tem que colher? A história profissional, ocupacional, sexual, história de contato familiar, né, de pessoas com hepatite, história pregressa de icterícia, prurido, se tem hepatite de repetição, se teve hemorragia digestiva, se tem ascite, se tem encefalopatia, transfusões de sangue, cirurgias, alcoolismo, tatuagens, história familiar, porque uma vez que a gente detecte um caso de doença de Wilson ou hemocromatose, tem que fazer o screening dos familiares. Se tem associação com doenças autoimunes, tiroidite, doenças reumáticas, vitiligo, diabetes, anemia hemolítica, pensar em hepatite autoimune, manifestações extrapiramidais, história familiar de doença hepática ou neuropsiquiátrica, doença de Wilson, escurecimento de pele, miocardite, diabetes, hipogonadismo, artralgia, hemocromatose, deve pensar. E lembrar, fazer uma relação de medicamentos, chás, e se faz academia, se toma alguma coisa, orientar não fazer uso. E as manifestações clínicas vão depender de dois fatores principais: hipertensão porta, e aí eu vou ter varizes de esôfago, circulação colateral, síndrome hepatopulmonar, síndrome porto-pulmonar, hiperesplenismo, ascite, hérnias umbilicais, eritema, ginecomastia,
ou se vai, manifestações dependentes da insuficiência hepática. Vocês vão ver que essas duas coisas elas estão juntas, mas manifestações por hipertensão porta e insuficiência hepática, inclusive uma piora a outra. Então, hipoalbuminemia é um quadro importante, porque é uma perda progressiva dos hepatócitos, substituindo por fibrose, fenômenos hemorrágicos e trombóticos. Antes a gente achava que só ocorria fenômenos hemorrágicos, hemorragia digestiva alta, mas fenômenos trombóticos também têm sido cada vez mais descritos nos pacientes cirróticos. Icterícia, manifestações de tendência a maior a infecções, hiperesplenismo, né, que é por aumento do tamanho do baço. Eu vou ter plaquetopenia, leucopenia, anemia. Eu posso ter só um dos três setores, que é mais frequentemente plaquetopenia. Ascite, edema de membro inferior, encefalopatia, que também está relacionado com insuficiência hepática, mas com hipertensão porta. Alterações de quelite angular, língua rubra, despapilada, são mais relacionadas também com desnutrição. Então, nós vamos ver os dados laboratoriais que nos alertam para a doença crônica, alterações de síntese hepática, né? Hipoalbuminemia, o INR alargado, hiperglobulinemia, né? Bilirrubinas podem estar normais ou elevadas e pancitopenia por causa do aumento do baço. Transaminases que não são tão elevadas e nos quadros colestases, gama-GT e oxaltase alcalina. Então, aqui mostrando alguns sinais aqui no caso aqui um eritema palmar, aranha vascular, outra aranha vascular, ela é elevadazinha, e se você pressionar exatamente nesse pontinho elevado, você vai ver que ela desaparece o vermelhinho, depois quando você tira o dedo, volta normalmente a encher. Então isso é um tipo da aranha vascular. Paciente com ascite, né, com ascite, esse homem de ginecomastia, com icterícia. Essa senhora com eritema palmar, com ascite, era uma senhora diabética que tinha NASH. Essas unhas de Theury, que são umas unhazinhas branquinhas com a pontinha, tem mais vermelhinho nas pontas, né? Aqui tem um baqueteamento digital, icterícia, aranhas vasculares, ginecomastia, aranha vascular, circulação colateral, é importante saber se a circulação é de baixo para cima, é de cima para baixo. O caputo medusa, né, que é uma recanalização da veia umbilical, então tem um fluxo para cima, tem um fluxo para baixo. Circulação colateral, baqueteamento digital, tanto nas mãos como nos pés. Aqui eu tenho que pensar com cianose, unhas de Theury. Aqui eu tenho que pensar em comprometimento pulmonar, na síndrome hepatopulmonar ou portopulmonar. Hérnias inguinais, inguinoescrotais, hérnias umbilicais, contratura de Dupuytren. Mais uma vez, cianose nos lábios, cianose nos lábios, na língua, cianose e um baqueteamento digital. A tendência do paciente que tem doença hepática crônica e cirrose é diminuir progressivamente o tamanho do fígado. Aqui era o contrário. Aqui nós temos um paciente com esteatose, uma doença hepática crônica pelo álcool, e tinha uma hepatimetria com o dobro, né? O normal seria de 10 a 14, 10 a 15. Aqui estava 28, 29. Mais sinais de doença hepática crônica: aranhas vasculares, ginecomastías, hérnias, icterícia, cianose, edema de membros inferiores, plurido, ascite, ginecomastia, sarcopenia, paciente emagrecido. Esse paciente era um paciente que tinha uma tendência a sangramento, circulação colateral, icterícia, baqueteamento digital, contratura de Dupuytren. E lembrar que nem todo paciente que tem ascite significa que ele tem cirrose. Claro que 80% dos casos de ascite estão relacionados com patologia hepática. Aqui a gente está evidenciando à esquerda uma turgência. Aqui nós estamos vendo as suprahepáticas bastante dilatadas com a cava, e aqui uma turgência jugular, uma paciente que era uma insuficiência.
Aqui mostrando aquele quadro com a suprahepática bem dilatada, com dilatação da cava, e aqui você não visualiza a suprahepática, ausência de fluxo que nascendo de Budd-Chiari. Dois pacientes diferentes, um que tolera muito bem o decúbito dorsal, né? Não tem turgência jugular, esse aqui não tolera o decúbito dorsal, tem turgência jugular, esse não tem flap, não tem eritema palmar, plaquetas normais, enquanto que esse daqui pode ter flap, pode ter eritema palmar, tem hipoalbuminemia e tem já comprometimento já de plaquetas baixas. Então esse tolera muito bem o decúbito, enquanto que esse aqui é uma insuficiência cardíaca congestiva, não tolera. E nem tudo que aumenta o volume abdominal é ascite. Esse era um caso de uma jovem que ficou durante muito tempo como se fosse uma doença hepática, até que foi vista por uma colega cardiologista, ela achou estranho e encaminhou para a gente. Na verdade era um grande cisto, né, ovariano, o risco inclusive que essa paciente teve de romper esse cisto e não dá tempo de fazer nada. Ela foi, graças a Deus, saiu muito bem. Como é que eu vou avaliar o grau de fibrose no fígado? Se eu já tenho varizes de esôfago, se eu já tenho ascite, se eu já tenho ultrassom mostrando uma veia porta muito calibrosa, uma veia esplênica muito calibrosa, com ascite, esse paciente já está definido que é uma cirrose, né? A biópsia hepática hoje a gente reserva para algumas situações, né? Precisa ter plaquetas acima de 50 mil e o INR abaixo de 1,5 e que o paciente não tenha fenômenos de sangramento espontâneo, porque ele tem um risco maior de ter sangramento. Então os métodos hoje prevalecem muito os métodos não invasivos, né? Os métodos bioquímicos, que é o APRE e o FIBE4, a elastografia, seja a elastografia pelo FibroScan, seja pelo AFE, ou seja uma elastografia por ressonância magnética. E, lógico, como a gente falou, o ultrassom com Doppler, se ele já mostra sinais de hipertensão porta, já mostra sinais de ascite, já define o que é um paciente cirrótico. E se na endoscopia tem varizes de esôfago, mais provável também que tem hipertensão porta, e também já denota um quadro mais avançado de doença hepática. Então, aqui é só para lembrar a classificação METAVI, o 0 não tem fibrose portal, o F1 é fibrose portal, o F2 é fibrose periportal, o F3 é formação de pequenos septos e o F4 é a formação de nódulo, que é a cirrose. Então a elastografia, né, que dá um método indireto que avalia grau de fibrose, ela é muito boa para dizer que não tem fibrose e muito boa para dizer que tem muita fibrose. Então é um método muito importante. E o APRE, né, que vai usar basicamente a dosagem da AST, quantas vezes ela está o limite superior da normalidade, e divide pelas plaquetas. Também é fácil de calcular, quando eu tenho um APRE abaixo de 0,5 tem pouca probabilidade de fibrose e um APRE acima de 1,5 tem grande probabilidade de fibrose. O outro método que se faz é o FIBE4, que ele vai usar o quê? A idade do paciente, os parâmetros, idade, AST, contagem de plaqueta e a raiz quadrada da LT. Mas, doutor Milton, raiz quadrada da LT, de onde foi que você tirou? Não foi eu que tirei, não, é a fórmula. Né? E tem também nos aplicativos, você já tem aplicativo para calcular isso aí sem fazer esses cálculos todos aqui. Então o FIBE4 abaixo de 1,45 tem pouca probabilidade tem a maior probabilidade é F0 ou F1 e um FIBE4 maior do que 3,25 tem grande fibrose. O ultrassom com Doppler é importantíssimo a gente ter essa noção, né? O Doppler é fundamental para ver o fluxo e ver a direção do fluxo. Por exemplo, esse à esquerda, eu olho aqui a convenção, o vermelho significa que quando o sangue se aproxima do fígado, ele vai ficar vermelho. Então, o fluxo é hepatopetal, que é o fluxo normal. E à direita aqui, quando o fluxo se afasta do transdutor, ele vai ficar azul. Então, aqui é um fluxo hepatofugal. Além disso, o Doppler vai me dar a informação do calibre da veia porta, que o normal é abaixo de 12, o calibre da veia esplênica, que é abaixo de 10, e o tamanho do baço, e o tamanho do fígado, e se tem nódulo, se não tem nódulo, se tem ascite ou não tem ascite. Lembrar que não adianta gravar se é azul ou é vermelho, não. É qual é o vaso e se esse vaso, por exemplo, na suprahepática, o normal é que a suprahepática ele se afaste do transdutor. Então ele vai ficar realmente azul porque o fluxo se afasta do fígado. É normal isso.
O dado mais importante para a gente avaliar o grau de hipertensão porta é fazer esse gradiente de pressão venosa hepática. Isso foi um grande avanço, né, a partir do Baveno 6, né, eles começaram a chamar muita atenção para isso. O paciente que tem um gradiente de pressão venosa abaixo de 5 é normal, entre 5 e 10 ele tem hipertensão portal leve. Acima de 10 é o que ele chama, essa nomenclatura é muito interessante, ele chama hipertensão portal clinicamente significativa. O que é que significa isso? Ele tem um risco de desenvolver surgimento de varizes. E acima de 12, um risco de sangramento, acima de 16, uma elevada mortalidade. Então, gradiente de pressão venosa hepática. Acima de 10, hipertensão porta clinicamente significativa. E esse é um contínuo que a gente tem que entender. Doença hepática crônica avançada com hipertensão. O estágio inicial ele tem um gradiente de pressão venosa hepática baixo, abaixo de 5. Entre 5 e 10 ele começa a ter aquela hipertensão porta leve, né? Mas não tem varize. Acima de 10 é o estágio 2, e aí ele já tem aquela hipertensão porta clinicamente significativa, sem varize ou varize de fino calibre. No estágio 3, no estágio 2B, que ele se aproxima mais do 12, eu já tenho um risco de sangramento. E no estágio 3, acima de 12, hemorragia aguda, né, ruptura de varize. E o estágio 4, de 16, acima de 16, um risco grande, inclusive, de mortalidade. Ou seja, quanto maior o gradiente de pressão venosa hepática, maior o risco das complicações. Surgimento de varize, surgimento de ascite, descompensação cardíaca, então, descompensação hepática. E isso é o que mais ou menos representa aqui. Uma cirrose compensada, eu teria o quê? Uma hipertensão porta leve ou um gradiente de pressão venosa maior do que 10, que é aquela hipertensão porta clinicamente significativa. Uma cirrose descompensada, esse gradiente já está maior, eu já tenho o primeiro episódio de hemorragia digestiva, tem varize, tem encefalopatia, mas uma encefalopatia intermitente, e uma descompensada, aí não, aí o paciente está mais grave, hemorragia digestiva, hemorragia varicose de repetição, ascite refratária, encefalopatia, hiponatremia, síndrome abdominal, icterícia e um risco maior de óbito. Tanto é que a gente, quando compara a curva de sobrevida num paciente com cirrose compensada, um paciente com cirrose descompensada é 3 vezes, né, praticamente 3 vezes a sobrevida maior num paciente que tem sua cirrose compensada. As complicações vai ser tema de uma outra apresentação, são basicamente hipertensão porta, ascite, síndrome hepatorrenal, predisposição à infecção, desnutrição, alterações pulmonares, derrame pleural, hipertensão porto-pulmonar, síndrome hepatopulmonar, encefalopatia hepática, carcinoma hepatocelular, fenômenos trombóticos, insuficiência adrenal e osteodistrofia hepática. Então, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês em relação à etiologia das hepatite crônica, etiologia da cirrose, e dizer que basicamente o que é que a gente tem? Tentar definir qual é a etiologia desse paciente, tentar identificar qual seria em que estágio ele se encontra, é uma cirrose compensada, é uma cirrose descompensada, e fazer a profilaxia, por exemplo, fazer a pesquisa para ver se o paciente tem ou não já defesa contra a hepatite A e contra a hepatite B. Se não, tem que vacinar. E avaliar as complicações que esse paciente pode apresentar. Além de que, avaliar se ele é portador de uma doença heredofamiliar, porque uma vez que você diagnostica, tem que fazer o screening dos familiares. Muito obrigado.